Romanos capítulo 16. De 1 a 16. Quero fazer um sermão em cima de saudação. A gente pode fazer sermão de tudo na Bíblia. Genealogia. E a gente está lendo a Bíblia, aparece aquela genealogia e Adão gerou não sei quem gerou alguém. Dá para fazer sermão ali. Tem mensagem até na genealogia. E na saudação de Paulo aqui tem uma mensagem para nós. Recebam bem nossa amiga Febe, que está a serviço do Senhor, com a hospitalidade pela qual nós, cristãos, somos conhecidos. Romanos capítulo 16. Achou? Então, receba bem nossa amiga Febe, que está a serviço do Senhor, com hospitalidade pela qual nós, cristãos, somos conhecidos. De todo o coração eu a recomendo, bem como a sua obra. Ela é uma representante central da igreja de Cencreia. Ajudem-na em tudo o que ela pedir. Febe merece tudo que fizeram por ela, pois já ajudou muita gente, até mesmo a mim. Saúdem em Priscila e Áquila, que tem trabalhado lado a lado comigo, servindo Jesus. Eles arriscaram a vida por minha causa, e eu não sou o único que é agradecido a eles. Todos os grupos de cristão não judeu também devem muito a esse casal, para não falar da igreja que se reúne na sua casa. Saudem meu amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Jesus na província da Ásia. Saudações a Maria, como ela bem tem trabalhado por vocês. Saudações aos meus primos Andrônico e Júnias. Houve uma vez em que compartilhamos a cela de prisão. Eles já seguiam Jesus antes de eu me converter. Eles são líderes destacados no meio dos apóstolos. Saudações a Ampliato, meu bom amigo na família de Deus. Saudações ao Urbano, nosso companheiro na obra de Cristo, e ao meu bom amigo Estaques. Saudações a Apeles, um verdadeiro e aprovado veterano no caminho de Cristo. Saudações à família de Aristóbulo. Saudações ao meu primo Herodião. Saudações a Trifena e Trifosa, mulheres prontas em servir ao Senhor. Saudações a Pérside, amiga querida, que tanto tem trabalhado em Cristo. Saudações a Rufo, um escolhido do Senhor, e a sua mãe. Ela tem sido também uma querida mãe para mim. Saudações a Asincrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas, e também a família deles. Saudações a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e a todos os seguidores de Jesus que vivem com eles. Abraço santo para todos. Todas as igrejas de Cristo envia suas saudações mais calorosas. Amém. O importante dessa carta de Romanos aqui é que, se você voltar no 15, uma folha antes, 15, versículo 22, já vai servir de introdução para aquilo que queremos compartilhar com vocês. É só voltar. 15, 22. É por isso que eu estou demorando tanto para visitar vocês. Mas agora que não há mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões, e como há muitos anos desejo ir vê-los, estou finalmente planejando minha visita. Eu vou para a Espanha e espero passar por aí, desfrutar a companhia de vocês, até que em tempo oportuno me envie com a bênção de Deus. Mas primeiro vou a Jerusalém. Paulo tem uma estratégia, estão vendo? Paulo é o primeiro apóstolo que começa a fazer a obra de Deus, não mais de modo improvisado.
Os primeiros ali que andou com Jesus, na sua simplicidade, na ação do Espírito Santo, foram implantando de modo improvisado. Onde o Espírito Santo tocava, eles iam pregando e o Evangelho ia sendo disseminado. Quando Paulo entra em cena, 30 anos depois da morte de Cristo, isso aqui já é 30 anos depois, Paulo é filho de judia com romano, tem cidadania romana. Paulo já conhece todas as estradas calçadas que levavam a Roma. Daí o ditado, qualquer caminho leva a Roma. Então o império era tão forte que as principais cidades, eles calçavam para passar o exército romano. E Paulo começou a aproveitar estrategicamente as principais regiões da Europa, principalmente do império, das províncias, para implantar o reino de Deus. E aqui ele está com uma estratégia, ele quer voltar em Jerusalém para reforçar a igreja já existente ali, e até ajudar os mais pobres com oferta. Ele quer passar na Espanha, isso ele vai fazer, mas ele já tem um grupo de pessoas, conforme vocês leram aqui, vocês perceberam que em algum lugar já fez a obra com ele e se migraram por 2 motivos para a capital Roma. Primeiro, porque havia mais possibilidade e oportunidade na capital do império. Segundo, porque eles também compartilhavam a mesma estratégia de Paulo. Eles poderiam ali implantar o cristianismo na capital do Império Romano, em Roma. Então a estratégia era essa, tinha 3 bases na sua cabeça. Eu volto a Jerusalém, vou alicerçando que já está ali implantado. Começa uma obra nova na Espanha, e lá em Roma eu tenho amigos meus que já conhecem o chamado, já conhecem o ministério, sabem da estratégia. Eu posso, com uma carta enviada a eles, iniciar uma obra ali naquele lugar. Pois bem, nós acabamos de mostrar a vocês aí o palestra. O palestra. Em 2011, nós apresentamos à liderança de célula nossa, na Missão Atos, uma estratégia. A estratégia era essa, dividir a cidade em 3 bases. Lá mais no norte, o centro e sul. Essas 3 bases. E ali nós apresentamos o desejo de abrir novas congregações, principalmente através daquelas células que estavam nascendo de cidadinhas vizinhas, coisa que foi feita e concretizada. E as células que estavam nascendo em alguns bairros que ainda não tinha igreja. Daí o intercâmbio, como foi feito aqui, de irmãos de diversas igrejas nossas para abrir o palestra. É um trabalho de intercâmbio. São pessoas que acreditam no planejamento nosso, que estão na sua igreja de origem, mas que moram perto do palestra e que abrem o seu coração e vão para a região junto com o pastor, no caso o pastor Luiz, para começar a caminhar ali nesse ano todo até sair a construção. É assim que nasceu. E nesse meio de tempo, além daquilo que planejamos, Deus nos deu a área nossa aqui do lado da pizzaria aqui. Nós temos 960 metros. Então, soltamos agora a palestra e iniciamos uma batalha para a construção dessa igreja aqui ao lado, aqui. Então, isso faz parte de um planejamento. A maioria das pessoas vem à igreja e não consegue fazer uma transição de membro, de frequentador para discípulo, para entender o planejamento da sua igreja. E nós temos interesse que todos conheçam o planejamento da igreja, porque de alguma forma, como vocês viram na saudação, as pessoas podem cooperar com a implantação do reino de Deus na terra. E haverá uma revolução e um movimento. Paulo está no 1º século, 30 anos depois, Jesus ainda não era devidamente conhecido na capital do império, embora os próprios romanos participaram da morte de Cristo ali. Alguns centuriões tinham se convertido. E Paulo tem uma estratégia, ele sabe que precisa de fazer algo importante na capital do império. O mesmo Espírito Santo está aqui. Deus sabe que a Missão Atos, que nasceu em Rio Preto, ela tem uma tarefa aqui. Todas as igrejas que tem na cidade, têm cada uma a sua tarefa. Nós precisamos definir a nossa. A nossa é, cada membro da nossa igreja, um ministro, cada casa, uma célula. Para quê? Para buscar e salvar o perdido.
Nós entendemos que a igreja fixa, ela tem mais dificuldade para chegar onde estão as pessoas que precisam de Cristo. E descobrimos na nossa caminhada com Cristo, que ao sair do banco, a pessoa que sai do banco, a parte do plano da vida dela que está enroscada e que não desembaraça, começa a ser desembaraçada. É diferente uma pessoa que está vindo, que está nascendo no Evangelho, que precisa de leite, ela precisa de tratamento, mas não mais depois de 3 anos. Depois de 3 anos, se uma pessoa não consegue se colocar à disposição do reino, ela tem só mais uma religião. Talvez nem certeza da salvação. Ela entra e sai. E quando tal denominação ou instituição evangélica não serve, ela pula para outro lugar. Deus quer falar conosco aqui, através dessa carta. Essa carta era tão importante que ela enfrentou a concorrência dos melhores escritores que tinha no mundo, que habitavam em Roma na época. Fora os editos o povo tinha muita coisa para ler, tinha poesia, tinha os escritores, tudo que era de bom no mundo ia para Roma. Como tudo que é de bom hoje vai para os Estados Unidos. Ali estão os melhores cientistas, os melhores pensadores. Tem um monte de brasileiro fazendo sucesso lá. Tem um monte de brasileiro em posição estratégica dentro dos Estados Unidos, porque é um lugar que até hoje, apesar de todos os seus problemas, eles atraem. A capital do império atraía também. E uma carta tinha que ser tão bem escrita que pudesse chamar a atenção acima da literatura que rolava em Roma no primeiro século. E a carta aos romanos, ela começou a alcançar toda a sociedade romana de modo estratégico. Paulo fez aquilo, ele não estava presente fisicamente, mas Paulo conseguiu fazer com que essa carta chegasse ao coração do povo, principalmente a esses cristãos que de uma forma ou de outra já tinham tido contato. Quando nós colocamos no boletim o coração aberto e porta aberta, nós queremos dizer o seguinte, queremos dizer justamente o que a carta que vai para o anjo da igreja que está em Filadélfia, ou o pastor da igreja em Filadélfia, segundo Apocalipse 3:7, Deus manda uma carta e diz, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, existe um momento da nossa carreira cristã que parece que as portas não se abrem. A gente está ali, está caminhando, e as coisas não saem do lugar. Irmãos, são fases vencidas que a gente não consegue dar um passo além. É como a nossa vida natural. É problemático você pegar um menino que já tem 2 anos, que não consegue falar e nem andar. Ele está numa fase vencida. Não consegue falar, não consegue andar, precisa de ir no médico. Os apóstolos viveram 3 anos com Cristo e bastou para eles realizar e para eles entender como que era o Evangelho. Uma pessoa na igreja com mais de 3 anos, ela já tem que ter aprendido a falar, a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, expulsar demônio, enfrentar a situação, seja ela qual for. Não tem problema se ela está no corpo, uma hora que ela precisa de ajuda, bem, mas ela, pessoalmente, precisa ter uma experiência que marque a sua vida. Senão, o cristianismo que ela tem vai ser um cristianismo nominal. E a tarefa e a estratégia de Paulo tinha que chegar nesse grupo e mexer com esse grupo. Você pode ler a carta toda para aprender, e a carta tem muito para ensinar, porque aqui está a base da teologia da salvação. Jesus é apresentado de forma tão clara e objetiva para grego, estrangeiro, judeu e quem quer que estivesse em Roma, que foi a carta que levou Lutero a se converter em 1500. Carta a Romanos. Foi lendo Romanos que ele entendeu que a salvação não era pelas obras, aquela coisa romanizada que estava na cabeça de Lutero. Ele entendeu, ao ler o texto, que a salvação vem pela graça, se aprofundou em Romanos e fez a reforma protestante. Foi por causa dessa carta, dada a sua importância. A importância dessa carta na vida desse primeiro cristão em Roma, ela foi tão forte quando Paulo, posteriormente, preso em Roma, ficou
preso em domicílio, em casa, por 2 anos, assistido por essa igreja que nasceu aqui, jamais lá na frente, grande, e sustentaram ele ali no futuro. Então, se nós entender algumas coisas dessas saudações e do tipo de pessoa que Paulo convivia, do tipo de pessoa que ele quer dentro de uma igreja, que o Espírito Santo quer, do tipo de pessoa que tem aqui, nós mudaremos o jeito nosso de pensar, irá tocar nossas vidas nessa noite, nesse lugar. É uma carta do primeiro século, que nunca caiu da moda. A carta de Romanos, nós precisamos de ir nela, de vez em quando, para ler, porque ela sustentou um povo destinado a ser comido pelos leões, um povo perseguido no extremo, e um povo que não negou a sua fé. E por conta dessa estratégia paulina, estratégia de Paulo, essa igreja nasceu. Irmão, estamos com uma estratégia em muito coração aberto, nessa implantação nova da Igreja Missão Atos, com a célula. Passamos por todas as fases, as mais difíceis, e estamos chegando agora, pelo fruto que veio, nós estamos chegando agora à conclusão. Essa conclusão aqui, se o nosso coração estiver aberto, portas irão se abrir. Para a nossa vida pessoal, para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa igreja, a qual nós escolhemos servir o Senhor. Nós temos que estar envolvido na visão dessa igreja, porque uma parte da nossa vida é desenvolvida até através da visão que a igreja tem. A visão da igreja, ela é condicionada ao nosso próprio crescimento. Qualquer igreja tem que ter uma visão, tem que puxar quem está dentro para o centro dessa visão. E é no centro dessa visão que vai vir a maturidade a cada um de nós. Veja bem, eu estou indo além do que meramente frequentar um culto. Eu estou indo além disso. Estou incentivando quem está começando a frequentar. Estou pegando aqueles que são membros da igreja, porque batizaram e precisam de ser discípulo, e estou pegando aqueles abertos para discípulo, para participar conosco de um projeto cristocêntrico que nós temos que implantar nessa cidade, Jerusalém, mas também em Samaria, lá onde está o Adilson, na região de Ribeirão, mas também na Judéia, onde está a Márcia e o Rubim, lá para o lado do Mato Grosso, mas também no confins da terra, fora do país, onde está o Júnior e a Andréia na China, o Jaque e a Silena no Senegal. Nós somos corajosos, sem dinheiro, sem muito entendimento. Desde cedo nós entendimos que tinha que ter as 4 estacas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Irmãos, já faz algum tempo que nós estamos com essas 4 estacas. E agora é o nosso momento de crescer numericamente, de alcançar a vida dos perdidos. É esse momento. Salomão já dizia, sábio é a pessoa que ganha alma. Sábio é a pessoa que ganha alma. Salomão já imbica nisso. Coração aberto, portas abertas. A primeira coisa que tinha que acontecer com essas pessoas aqui, amigas de Paulo, irmãos em Cristo, que estavam envolvidos no projeto da igreja, no seu nascedouro, eles tinham que estar com o coração aberto e abrir as portas para vencer preconceito e julgamento. Você percebe aqui na leitura, no primeiro século, o tanto de mulher que está envolvida aqui, no chamado aqui, e não é mulher que está lá para cozinhar e criar filho, não. As mulheres estão envolvidas. Você tem noção o que é o amor de Cristo no primeiro século? Levar a enfrentar uma cultura totalmente machista e de origem oriental, a origem oriental do Evangelho. Origem oriental, o mundo árabe, Israel. Você sabe o que é ter a coragem de colocar no grupo de liderança mulheres, como está aqui, quase metade a metade? Isso aqui é vencer preconceito. Nós não cresceremos como cristãos se nós não vencermos os preconceitos. E, infelizmente, muitas vezes, depois de conhecer a Bíblia, as más interpretações da Bíblia ou a própria realidade da comunidade evangélica leva a gente a adquirir mais preconceito do que tinha. Às vezes nós conhecemos a salvação, se fechamos num gueto, em 4 paredes, ficamos com preconceito, com ideias erradas e julgamento acerca da família que não converteu ainda.
Não gastamos tempo com ela. A gente cria uma barreira com a família de sangue, preconceito. Rola o preconceito entre religiões, aquele é bom e aquele não é. Rola esses julgamentos nossos de um com o outro. No primeiro século, Paulo escreveu a carta com saudações idênticas a homem e a mulher. Ele já está mostrando que a igreja não podia suportar com cuidado. As cartas de Paulo é com cuidado. Jesus já tinha mulher seguindo ele, é um complicado no primeiro século. Mas Lucas 8 diz que tinha as mulheres que financiavam o ministério de Jesus financeiramente, era mulher. Maria Madalena, Susana e muitas outras, Joana e muitas outras. Então Jesus já foi colocando o dedo na ferida. As mulheres eram consideradas, e é ainda no mundo, mais veladamente, inferiores. E Paulo já escrevia aos Gálatas dizendo, olha, diante do Espírito Santo não tem macho, não tem fêmea. Não tem homem, não tem mulher. Não tem rico, não tem pobre. Diante do Espírito Santo todos são iguais. Então Paulo, escrevendo a esse grupo aqui, ele faz questão de pôr as mulheres aqui. Inclusive, a figura principal aqui é a primeira, é a Febe, que ele está mandando. Ele está mandando, está apresentando uma mulher. Sabe o que é isso no primeiro século? Hoje já é duro você entrar num lugar e ser dirigido por uma mulher. Você precisa estar com o coração muito aberto para isso. Então, eu estou usando o texto aqui para isso. Ele falou, vocês vão receber uma nova obreira, chama Febe. Estou recomendando ela para a obra. Ela é uma representante central da igreja de Cencreia. Ela é a líder principal da igreja de Cencreia, mas eu preciso dela em Roma. E ela está indo. E vocês vão receber ela. Tudo que ela pedir, vocês vão fazer. Ela merece tudo que vocês fazerem por ela, porque ela já ajudou muita gente, até mesmo a mim. Eu já fui recreado por essa mulher. Então, vocês imaginam o que a gente pode fazer através do Evangelho se nós vencermos os preconceitos e os julgamentos? Você imagina se a gente parar de olhar, principalmente no campo do evangelismo, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas essa pessoa não tem nem jeito de apresentar Jesus, essa pessoa é ruim, essa aí não tem jeito, essa não vai converter. Eu não tenho coragem de falar com essa pessoa. Esse fulano aí, o negócio dele é cachaça, esse outro é droga. O preconceito rola assim. E a gente precisa de quebrar isso. A igreja do primeiro século ia crescer e florescer em Roma, porque é uma igreja de pessoas simples, mas que tinha uma qualidade. O amor de Jesus impedia eles de ter preconceito. E começava neles. As mulheres tinham os seus cargos, as suas posições. As mulheres estavam envolvidas no âmbito da obra de Deus. Eu fiz uma pergunta hoje, vou fazer hoje. Quantas mulheres pastoras a gente tem? Quantas mulheres pastoras? Pertencia ao ministério, quando reconhecia a mulher e o dom que ela tinha, o preconceito era tão grande com o pastor, porque ela tinha qualidade pastoral, mas tinha que pôr o nome nela de missionária. Não, consagra, mas com o nome de missionária. Eu sinto vergonha de ter passado por isso, mas não enxergava. Você já pensou? Quantos pastores negros a gente tem? Quantos? Só para abrir o leque. Quantos pastores negros a gente tem? Quantas pastoras a gente tem? Não é tudo absolutamente por causa do preconceito, mas muita coisa vem do preconceito e do julgamento. Porque o preconceito é terrível. Sabe o que é você olhar para a laranja e dizer azeda sem experimentar? Isso é o preconceito. A gente olha e já lacra o preconceito. E aí vem o julgamento. Eu não quero essa laranja. Então nós perdemos muito com isso. A igreja do primeiro século não tinha lugar para preconceito. Eu não sei se a gente vai vencer ou não, porque nós temos essa raiz preconceituosa e temos
e julgamos, mas o Espírito Santo quer fazer a gente vencer. Irmão, se você vencer o preconceito e o julgamento, você vai crescer como pessoa. Porque profissionalmente você não cresce. Se você tem preconceito e julgamento, você não cresce. Profissionalmente. Se você está no campo ainda, estudando, se você tem preconceito e julgamento, você não cresce. Se você vai fazer a obra com preconceito e julgamento, você não sai do lugar. Sabe por quê? Porque preconceito e julgamento, ele nasce numa pessoa que tem, no fundo, muita rejeição. De uma pessoa que pensa pouco de si. Uma pessoa que não tem certeza dela mesma, não tem aquele tanto do amor bíblico por ela mesma. Então, o que ela tem que fazer para esconder essas inseguranças, esses medos, esse preconceito que ela tem, intelectual dela mesma, social, físico, ela tem que lançar esse preconceito em cima do outro, para não se sentir tão embaixo. Essa igreja do primeiro século são pessoas simples, irmão, sem posse social, oposição, mas tinham um coração cristocêntrico. Eram pessoas que dentro do seu círculo, todos entendiam que era chamado para aquele projeto, para aquele movimento. Portanto, não tinha preconceito um com o outro. Se o preconceito maior do primeiro século, que é a inferioridade da mulher, isso era forte lá. A mulher até hoje usa burca no Oriente Médio. Burca, não se pode ver o seu rosto. Ela submete aquilo, muitas vezes querendo escapar daquilo, mas enfrenta a morte. Se esse preconceito tão arraigado lá no primeiro século, que perdurou até hoje, foi vencido por um círculo de cristão, você imagina se o amor de Deus não estava no coração deles. Onde você pode chegar, a sua família chegar. Onde você pode crescer, onde você pode ir profissionalmente, se Deus dá a graça de tirar suas rejeições, de colocar um projeto na sua mão. Estou colocando um projeto da igreja, mas que pode virar um projeto e te incentivar a escrever um projeto para a sua vida, usando como exemplo o nosso projeto aqui. Nós cortamos a cidade em 3 bases. Nós queremos ter célula em tudo quanto é lugar. Para isso, nós precisamos de multiplicar o líder, que multiplica a célula, que multiplica a igreja. Essa é a visão. Mas precisa de ser um grupo como esse aqui. Ó. Eu já tenho escrito algumas coisas para os meus obreiros, que já estão longe de mim, que eu já não vejo quase sempre, ou telefonado. Então, já tem pessoas que estão formando essa genealogia cristocêntrica que nós queremos desenvolver através da Missão Atos. A Missão Atos tem trabalhado primeiro conosco, começamos essa obra. Ao começar essa obra, nós começamos na necessidade de ex-usuário de droga. Tinha uma necessidade de falar de Cristo. Tivemos que enfrentar muitas coisas, porque quem usou droga, o nível de rejeição dele é tão violento que ele precisa de meter droga, álcool para dentro, para poder encarar alguma coisa. A rejeição numa pessoa usuária de droga, de álcool, ele é tão violento que a pessoa, se não usar, ela não sai do quarto. Então, esse primeiro grupo nosso, começou a Missão Atos, vindo da droga, precisou de ter a alma cobaia para enfrentamento, ao acreditar que o Evangelho era universal e que precisaríamos de pregar no meio de pobre e de rico, enfrentar todas as pessoas formadas em qualquer curso. Nós teríamos que ter uma convicção de que éramos chamados e que tínhamos revelação profética de Deus para nos sentir menorizados diante do professor, do psicólogo, do médico, desse ou daquele. Houve um trabalho profundo no nosso interior para que pudéssemos acreditar que esse negócio chamado Missão Atos era um plano divino e que isso ia atingir a cidade e ia sair para fora do país. Precisamos de ser trabalhado. Então tem um veio profético em cima de nós para levantar pessoas caídas. Alguns do nosso meio não são usuários de droga, irmão, mas a vida, o perfil psicológico leva cada um que cai no nosso meio até uma droga de vida. Não usa droga, mas tem uma droga de vida. Por isso são tocados pela mensagem que pregamos, porque em qualquer mensagem nossa nós puxamos o viés para atingir a alma e dizer, ó, tem jeito de você se levantar. Quem começou isso daqui estava caído, estava morrendo, estava prestes a ir para o cemitério, adquirir a AIDS, a ir para a cadeia.
e foi impactado pelo evangelho de libertação. Então há nesse viés do sermão, que a gente sempre enfia, o desejo de alcançar o povo para se levantar. E ao se levantar, nós apresentamos a Missão Atos como um movimento para ele vencer na prática as suas rejeições. Expulsando um demônio, falando em público, pregando, assumindo uma obra, uma célula. A grande oportunidade aqui, já que não haverá julgamento sobre ele, para ele vencer esse medo, essas inseguranças, o que vai trazer para ele o crescimento lá fora, porque ele vai daqui para lá, e quando ele chegar lá, ele tem menos medo, ele tem um enfrentamento maior em nome de Jesus, e a sua alma canalizada para crescer. O Espírito Santo quer nos levar ao pé da cruz, para a gente colocar os nossos preconceitos e o nosso julgamento. Outra coisa importante nesse primeiro grupo, além de vencer o preconceito e o julgamento, eles tinham uma convicção que foram salvos. Mas também tinham uma convicção que Deus não só salva, que ao ser salvo eles tinham a presença do Espírito Santo que convenceu eles para a salvação. Eles tinham a segunda convicção, que é difícil do cristão pegar. E Deus não salva, o Espírito Santo não habita na pessoa só para salvar. O Espírito Santo habita por um momento por ela para trabalhar. Se ela é salva, o destino dela é trabalhar. O Espírito Santo não pode ficar preso. Ele ficou preso até o momento certo de convencer a pessoa que ela é pecadora e que precisa da salvação. Batizou, o Espírito Santo já começa a querer colocar a pessoa a serviço do reino. E é o que acontece aqui. Na sua vida só vai para o outro nível necessário de ir, após ter o Espírito Santo como aquele que convence e salva, aí depois ter o Espírito Santo como aquele que convence para trabalhar, esse nível é necessário para você conhecer e dar continuidade, prosseguir em conhecer a Deus. Senão você para como uma pessoa salva e fica ali, jogado para um canto para o outro, porque você não tem condição nem de trabalhar e nem de perceber e de discernir as implicações da vida de um cristão. Você já está ali. No primeiro ano é muita alegria porque você é salvo. Já vira um hábito vir na igreja e para casa. Vir na igreja e para casa. Sem novidade de vida. A novidade de vida começa quando você tem convicção que o mesmo Espírito que te salvou quer te pôr para trabalhar. Como é que vai fazer o reino? Qualquer pessoa angariada para o exército de Satanás, não precisa fazer 5 anos de seminário, não, ele já vai firme. Você pega uma criancinha que o traficante pega ela, já traz ela aqui, para ela servir de aviãozinho, para entregar droga. Ele já põe um RK na mão dele na hora vaga. Ele fica RK, aquelas metralhadoras aqui, ó. Ou ele fica com foguete para soltar e mostrando que a obra está vindo. E ele fica babando aqui para matar a primeira pessoa e subir ali dentro do esquema que ele está ali. Ele fica babando. Como é que ele mostra que ele serve para aquela instituição? Dando a vida, não tem medo de morrer, e tirando vida. E aquele chefe dele, ele vai colocando ele para cima. Entendeu? Não precisa fazer faculdade, ele chega ali. Os angariados pelo inimigo, enganado, estão trabalhando para Satanás. Irmãos, dão a vida e tiram vida. É de se esperar que quem aceita Jesus como Salvador se coloque à disposição para o trabalho, não para tirar a vida, irmãos, mas porque recebeu vida, e o seu coração queima ao olhar a pessoa do sangue dele indo para o inferno. Se não tomar cuidado, irmão, nós fazemos nosso culto, aquela coisa farisaica. Fui cumprir minha obrigação, piquei o cartão, fui com a Bíblia, coloquei no carro, digo a Bíblia, me espere até a semana que vem. E aí, nós que queríamos escapar de uma religiosidade tradicional, de rituais que não funcionavam, acabamos criando o nosso próprio ritual, que não vai dar fruto nunca. A gente pode mudar, achar outro estilo de ritual. Então aqui a igreja do primeiro século não podia correr o risco de chegar lá, ganhar dinheiro de alguma forma,
entrar para o exército do imperador, ou vender arma, construir arma para o imperador, fazer plantação e vender a lavoura, ficar ricos sem perceber que na capital do império estava o comando satânico que precisava de ser vencido. Eles tinham que atinar para isso. Nós temos que atinar, irmãos, que depois da igreja evangélica, nos últimos 40 anos, conquistar o território norte da cidade, só nós temos 10 igrejas no território norte, que o próprio Satanás usa o esquema secularizado para departamentalizar a cidade em pobre, rico e etc. Nós não podemos achar que o evangelho tem que ser só no setor norte da cidade. O setor norte está bem guardado, continuaremos abrindo. Você vê que Paulo volta em Jerusalém, está bem guarnecido em Jerusalém, mas está pensando na Espanha, ele está pensando em Roma. Nós temos que entender que a Missão Ásia entrou em 93 na parte sul, e não tem mais ninguém, nós estamos trabalhando na parte sul. Enfrentando uma guerra, porque quem mora nesses condomínios fechados precisa de ter Jesus no coração. E a igreja não tem jeito de pôr um salão dentro dos condomínios fechados. Mas o evangelho pode chegar através de corações que amam, de pessoas que colocam as suas vidas à disposição do evangelho. Nós temos que entender que nós vamos mudar. Estava eu passando pelo Jaguaré na sexta, e olhando a Danilo Galeazzi, dizia eu, quem estava comigo no carro, a Danilo Galeazzi era uma 85, ela era boiadeira, um terrão. E a nossa tenda era aí no meio, onde vocês estão vendo essas casas. Vocês veem essas casas aqui, ó, não tinham a São José do Rio Preto, que é o bairro lá em cima, não tinha. Tinha um pouquinho de casa no Jaguaré, e o João Paulo está começando a fazer as casinhas, depois que surgiu a Incorp para ajudar, porque era tudo barraco de tábua. Nós nascemos ali, de 85. Passando lá na sexta-feira, eu olhei e falei para o Danilo, falei para o Carlos, vem cá, esse postinho não funciona, não, tem um hospital aqui, e aqui? Aqui tem banco, e aqui tem tudo isso. Irmãos, qualquer um pode pensar o que quiser, mas eu sei quando eu entrei lá com um grupo de pessoas debaixo de uma tenda para fazer o evangelho. Olha lá no meio agora, você vai, naquele miolinho você vai achar no mínimo 15 igrejas evangélicas levando o evangelho. Onde está indo embora a violência, o tráfico, onde tem uma rua que era boiadeira totalmente comercial. Melhorou o ambiente ali. Nós não precisamos de trazer melhoria nenhuma para o sul, a não ser o evangelho da salvação. Tem as melhorias todas no setor sul. Os melhores mercados, as melhores casas, os melhores condomínios. Mas o povo está indo para o inferno. Essa é a pior notícia. E se nós que fomos alcançados no setor sul, aqui, ou que moramos por aqui, se nós não tivermos essa sensibilidade de colocar a nossa vida à disposição do reino, nós vamos morrer aqui, ó, nós todos aqui. Ó. Vai ficar esse grupo aqui, 2007, 2013, 2014, 2030, mas não vamos ficar porque Deus nos deu o movimento do Espírito e ele foi retomado. Nós vamos ganhar essa região aqui para o Senhor Jesus. Com todas as outras, somos pioneiros, em 93 nós entramos. Tem outras igrejas que Deus vai colocar junto conosco para nós fazer uma revolução nesse setor sul da cidade, para ganhar as almas. Para isso, o Espírito Santo que te salvou, o Espírito Santo salva, manifestou para te salvar, ele tem que se manifestar para você começar a trabalhar, a serviço. Eu coloquei aqui os nomes desse pessoal aqui. Ó. Você começa pela Febe, e ele diz que ela está a serviço do Senhor. Ela era uma líder principal. Priscila e Áquila, ela está servindo Jesus, já arriscou a vida, e ela tem uma igreja na sua casa. Epêneto, você pode dizer assim, mas novo convertido aqui, ó, o primeiro novo convertido, o primeiro convertido da Ásia. Então, cada convertido já estava à disposição para trabalhar. Por isso está citando eles aqui. Eu sou novo convertido, ainda não é a minha hora. O diabo quer que você seja novo convertido com 10 anos indo na igreja. E a gente vai, não, sou novo convertido. Mas 10 anos de igreja é novo convertido? 5 anos?
Aqui ele fez questão de colocar o Epêneto, que é o primeiro convertido, novo convertido, mas que já estava servindo a igreja ali. Maria, ele também diz que está a serviço do próximo. Andrônico e Júnias estiveram presos comigo e são convertidos antes de mim, e eles são líder destacado entre os apóstolos, um casal. Ampliato, ele é amigo da família de Deus, é um cara que colocou a sua casa a favor da família de Deus. Urbanos e Estaques, companheiro na obra, amigo. Apeles, obreiro aprovado. Trifeno e Trifosa, parece até nome de dupla sertaneja, né? Mas não é não, meu irmão. Não é. É de duas servas do primeiro século, ó, prontas para servir o Senhor. Pérside tem trabalhado muito em Cristo. Rufo e a mãe dele. Rufo é escolhido do Senhor e a mãe dele é minha mãe, cuidou de mim. E as famílias, que de uma forma ou de outra colocavam as suas casas. Né? Não dá para chegar lá, bater palma e dizer, seu imperador, nós queremos alugar aqui um salão do lado da arena que o senhor põe os bichos para comer gente, aí os gladiadores. Nós queremos a esquina de baixo, nós queremos pôr um salãozão aqui, senhor imperador. Faz uma reunião com o Senado de Roma, porque nós queremos alugar um salão. Não é assim, irmão. É a casa, não se aluga salão. Paulo está seguindo Cristo, não se aluga, eles não querem templo, não quer isso aqui em primeiro lugar, que é a casa de cada cristão. Eles entendem que o cristão colocando a sua vida a serviço do reino, a partir da sua casa ele vai amadurecer, ele vai começar a aprender a ensinar a Bíblia, a discipular, a curar os enfermos, a enfrentar a problemática, e ele vai chegar a amadurecer. Então, em primeiro lugar, coração aberto e porta aberta, para vencer o preconceito e o julgamento. Segundo lugar, é entender que o chamado e o ministério que nós temos pelo Espírito Santo que habita em nós é resultado da graça e do amor incondicional de Cristo e tem que estar à disposição do reino de Deus, para o avanço do reino. Não importa quem seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu não sei ler. Meu irmão, mas sabe amar. Mas eu não tenho tempo de fazer um seminário, já estou velho. Meu irmão, se tem coração e sabe amar, não precisa fazer o seminário. Não tem desculpa. É o Espírito Santo que vai usar a sua vida. Então, em primeiro lugar, não importa quem você seja ou a posição sua. Em primeiro lugar, importa se você quer obedecer. O sermão de Jesus era curtinho, você já viu? O sermão de Jesus, ele ia passando e dizia, segue-me. Já era todo o sermão. Jesus sabia quem era quem, porque ia atrás ou não ia. Podia dar desculpa, para ele não valia nada. Não, mas eu tenho uma lavoura, eu tenho uma roça aí, eu tenho uma área rural, preciso de vender, eu vou vender primeiro para te seguir. Ou, meus pais estão velhos, deixa primeiro eu ficar com eles até eles morrerem, depois te seguir. Ou, eu tenho um gado aí para te vender, depois eu te sigo. E Jesus dizia, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do meu reino. E seguia avante. Alguns conseguiram se recompor e alcançá-lo. Outros ficaram pelo caminho. Como o povo de Deus para entrar na terra prometida e absorver a novidade da terra. Alguns conseguiram se recompor e entrar. Os filhos entrou, mas a maioria ficou no deserto. Você não pode ficar fora desse lugar. E quero fazer o desafio da terceira divisão. O Carlos fez o sermão e ele está dizendo que o coração aberto abre a porta para receber, acolher e edificar pessoas. A igreja em si, ela necessita das casas, necessita tanto do templo. Tanto é que nós temos 2 igrejas em colégio. Não precisou de alugar. 2 igrejas em colégio, mas ela necessita da casa de cada um. Talvez você não vá ser um líder de célula. Talvez não. Talvez você vai ter dificuldade de discipular uma pessoa, isso, aquilo. Mas a sua casa pode ser uma dessas casas aqui que ele diz. As casas hospedeiras, que hospedam a igreja de Cristo e que hospedou a mim também. Você pode ser. A sua casa, ela é importante. A gente não sabe quem que Deus quer salvar na região da sua casa. Sua casa é estratégica, você é estratégico, embora você não saiba disso. Primeiro, você é estratégico para a tua própria família. Pensou a irmã sozinha que está aqui, o marido não vem de jeito nenhum.
Mas o marido vai, se ele entrar em acordo, você for lá e fazer uma célula, ele vai estar lá. Sabe quantos homens, maridos, nós ganhamos através da célula, porque ele não vem na igreja? Já bastante. E tem histórias bonitas de maridos que chegavam ali, acolhia, uns ficavam lá no quintal, lá longe, vinha vindo, na outra célula já estava no fundo da casa, na outra já estava na cozinha. Na outra célula já estava sentadinho aqui na portinha que dá para o povo ali. Nós temos experiência, nós temos marido aqui acompanhando, líder de célula hoje, que até hoje não batizou, mas está ali, vai batizar. Como que chegaria no coração dele se não fosse assim? Nós temos meninos, filhos, adolescentes, jovens, que começaram a vir para a igreja porque a célula passou na casa. Nós temos tio, tia, avós, porque a célula foi lá e a palavra de Deus foi expandida até lá. Nossas casas são abençoadas, porque além dela receber, com a passagem da célula, o impacto do que é compartilhado ali dentro da casa, para pôr os bichos para correr que tiver por ali, e limpar o território, para o evangelho entrar no coração, ainda é um lugar onde o reino de Deus pode ser passado para o outro, que não conhece o reino de Deus. E nós estamos com um planejamento, e esse planejamento envolve células, as casas, que não é uma moda nossa do século 21, é um padrão que foi alterado no quarto século. Foi no quarto século que o imperador Constantino enfiou os crentes dentro das catedrais. Construiu um edifício, porque ele tinha o desejo de ver o povo a favor do império, e estava fazendo um favor ao povo de Deus, tirando eles das casas para entrar dentro dos edifícios. E há 50 anos a igreja começou a sair das casas para funcionar como corpo de Cristo e não como uma instituição religiosa, para colocar cada membro do corpo de Cristo funcionando, para que cada um pudesse ser batizado com o Espírito Santo, falar novas línguas, ter visões, profecia, ter autoridade contra os demônios, ter o discernimento, ser pessoas estratégicas dentro da família, fora da família, na igreja, fora da igreja, onde trabalha, onde estuda, onde tem o seu lazer. As pessoas comprometidas com o reino de Deus. Eu só queria dizer para você o seguinte, não tem jeito de sentir a plenitude do Espírito Santo se não se colocar à disposição do reino de Deus. Não colocar a sua vida. Então, você não precisa de falar nada. Ah, mas eu não tenho tempo. Se coloca à disposição que o tempo vai vir. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Se coloca à disposição porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Meu irmão, se ele começou essa obra com um grupo de pessoas usuários de droga, maioria semi-analfabeta, o que ele não vai fazer no seu coração? O que ele não pode fazer no seu trabalho? As promoções que você pode ter? Os projetos que você pode desenvolver com ousadia, como que ele não pode transformar a sua vida? Ele vai transformar a sua vida. Nós precisamos de ir para um outro nível. Com a inauguração do palestra, o início da nossa construção aqui, nós queremos ter uma igreja de discípulos. Uma igreja transicionada, igreja de discípulos. Igreja que sabe o que está fazendo na terra, cristãos maduros, que sabe por que confessaram Jesus, por que foram salvos, qual que é o plano eterno de Deus nas suas vidas, o projeto de Deus para a vida de cada um. Paulo sabia que tinha que colocar esse tipo de elemento no grupo que estava ali para erguer a primeira igreja de Roma. Ele sabia que tinha que ter esse conteúdo. Os corações abertos, portas abertas, para vencer o preconceito e o julgamento, para se colocar a favor do trabalho de Deus na terra, e colocar a casa aberta para que o evangelho passasse por ali e se estendesse no território. Esse é o sermão que nós estamos fazendo antes de inaugurar o palestra. E essa é a estratégia que nós estamos traçando e seguindo desde 2011. Desde 2011, as pessoas que se colocaram a favor desse recomeço nosso, dessa visão. Nossa visão era mais social, casa de recuperação, isso, aquilo. Ao terminar essa fase nossa, nós entramos na fase do crescimento da Missão Atos.
Nós entendemos que é um vaso necessário dentro da cidade e no mundo que Deus escolheu para atingir corações, através da mensagem que Ele tem nos dado profética, através do jeito de fazer igreja, esse jeito de fazer igreja no templo e nas casas. E é isso que nós queremos trazer à consciência sua. Quando você estiver junto conosco ali, nesse sábado, dia 8, inaugurando conosco ali, quando você estiver vendo as paredes suspendendo, você vai entender que o desejo de Deus é entrar nesses condomínios e fazer uma obra gloriosa nesse condomínio. E nós fomos escolhidos para realizar essa obra. Você vai sentir a maior alegria da sua vida quando a sua célula batizar uma pessoa. Alegria indescritível, ou seja, uma alegria que você não sente com nada maior fora dessa ação cristocêntrica. O desejo de saber que você interferiu na vida de uma pessoa que estava indo para o inferno, como outra pessoa interferiu no rumo da sua vida quando a sua vida estava indo para o inferno. Você vai ver o desejo do seu coração como será. A pessoa nunca mais te esquecerá e a pessoa te chamará de pai ou mãe na fé. Nós precisamos de servos de Deus, filhos de Deus. Começamos a ter nossos filhos na fé para sermos pais e mães na fé de pessoas salvas. É necessário isso, você sentir a alegria de ter gerações de pessoas que chegaram ao conhecimento do Evangelho através do amor do seu coração. O Senhor quer desbloquear o seu coração. O Senhor quer tirar as frustrações de alguns aí que tentaram fazer de alguma forma a obra, ou agora ou antes, mas por causa dos obstáculos, disso ou daquilo, o inimigo acabou interferindo e tem um ministério grande que está sendo abortado. O Senhor quer levantar, o Senhor quer tirar isso. O que o Senhor deu, o Senhor não toma. O que Deus quer fazer, Ele quer usar a sua vida. O Senhor quer usar a sua vida. Primeiro vencendo o preconceito e o julgamento, que às vezes não é nem para os outros, é em cima de você. Você mesmo não se julga à altura para fazer nada. Mas eu estou dizendo aqui que tudo que nós vamos fazer, que nós for fazer para Deus, é fruto da graça e do amor incondicional de Deus. Não é baseado em quem nós somos ou o que fazemos. É baseado apenas num coração aberto para dizer, Senhor, estou aqui. Eis a minha vida está aqui. Talvez como Moisés, a gente falando, não sei falar direito. Ou como Jeremias, olha, eu sou uma criança ainda. Ou como Pedro, eu digo, olha, eu sou pecador, mas eu estou aqui. Viu? Moisés falou, não sei falar direito. Jeremias recuou e disse, poxa, eu sou uma criança. E Pedro falou, Senhor, depois da pescaria, se afaste, eu sou pecador. Pode falar isso, mas diz e complementa. Mas eu estou aqui, pode contar comigo. Seu Espírito vai me preparar. Vamos ficar em pé.